Olá pessoal, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao canal da Anatomia Virtual, e na aula de hoje nós vamos falar sobre a classificação dos ossos. Bem, os ossos eles podem ser classificados de duas maneiras. Os ossos eles podem ser classificados de acordo, primeiramente, com três dimensões, que é comprimento, largura e espessura, ou através da forma dos ossos. Vocês vão tentar querer, muitas vezes, decorar esses conceitos, mas se vocês pegarem na peça de vocês aí do laboratório que vocês têm, seja ele uma peça sintética ou então uma peça cadavérica, vocês vão poder visualizar, e até mesmo através das imagens, como eu demonstrei aqui. Então, o osso longo, tá? É de acordo com aquelas três dimensões que eu havia dito para vocês: comprimento, largura e espessura, e ele preconiza quando o comprimento ele predomina sobre a largura e a espessura. Então, de exemplos, a gente tem, por exemplo, os ossos do braço, o antebraço, a coxa, da perna. Então, por exemplo, os ossos do braço, a gente vai ter o húmero. Do antebraço, né, nós temos aqui, a parte do rádio e a ulna, sendo ossos longos, na qual o comprimento é maior do que a largura e a espessura. Nós temos aqui, o húmero no braço, aqui no estrado. Aqui, na perna, nós temos a tíbia e a fíbula, considerado aí ossos longos. O fêmur, né, também caracterizado aí como osso longo. O osso longo, ele tem a característica, tá, de possuir duas epífises, tá? Qualquer osso longo tem duas epífises, a epífise proximal e a epífise distal, né? E uma diáfise. Inclusive aqui no canal, tá? Eu postei uma aula que fala só das particularidades do osso longo. Além disso, do osso longo apresentar uma epífise proximal e uma epífise distal e a diáfise, se nós fizermos um corte transversal no osso longo, quer dizer, separar a parte superior da parte inferior, nós vamos visualizar que nós temos um compartimento, vamos dizer assim, específico para alojar a medula óssea, tá? Que é a cavidade medular que apresenta aí também uma característica marcante, né, do osso longo. Bem, o osso longo, como eu disse para vocês, é quando o comprimento predomina sobre a largura e a espessura. E tem ossos, por exemplo, os ossos da mão, do pé, por exemplo, as falanges, metacárpicos. Se vocês olharem na peça, vocês vão notar, lógico, que são ossos pequenos, mas a característica desses ossos, se vocês puderem examinar, vão ver que se enquadra aí no tipo de osso longo, tá? Que se enquadra aí nessa característica. Nós temos também o osso alongado. Exemplo de ossos alongados, nós temos as costelas, tá? E ele tem uma característica muito peculiar, bem parecido com o osso longo, né? Na qual a gente também pode dizer assim que o comprimento vai predominar sobre a largura e a espessura. Só que a diferença aí do osso alongado para o osso longo é que ele não tem um compartimento específico para alojar, tá, a medula óssea, que é a cavidade medular. Então, ele tem uma ausência aí da cavidade medular. Então, exemplo, a gente tem como as costelas. Osso curto, tá? O osso curto,
é quando, tá, essas três dimensões que nós comentamos no início da aula, comprimento, largura e espessura, são parecidos, são próximos, tá? Essas três dimensões se tornam-se próximas uma das outras. Então a gente tem aqui, por exemplo, olha, os ossos do carpo, os ossos do tarso, tá? São considerados aí, ó, os ossos do carpo, os ossos do tarso são considerados ossos curtos, porque essas três dimensões que nós relacionamos são praticamente que iguais. Os ossos planos, tá? O que é um osso plano? Tá? Nos quais o comprimento e a largura vai predominar sobre a espessura. Então, como vocês podem ver, aqui, principalmente os ossos da calota craniana, o frontal, os parietais, o occipital, aqui tem um osso parietal desarticulado. No caso da calota craniana, se vocês tiverem dificuldade para enxergar, é porque na peça os ossos se encontram assim, né? Totalmente articulados um com o outro. Já, né, o osso do quadril também é considerado um osso plano, e a escápula também, tá? Um osso plano. Antigamente se chamava, tá, para nomenclatura antiga da anatomia, osso chato, tá? Não se usa mais. Então, como eu disse para vocês, sem tentar decorar, vocês vão poder pegar na peça e analisar esses quesitos, tá? E vocês vão perceber que aqui no caso, por exemplo, do quadril, do parietal, da escápula, que são os ossos aqui mencionados como exemplo, olha só, o comprimento e a largura, né, vão predominar sobre a espessura dos ossos. Então, todos os ossos que nós vimos até agora, o osso longo, o osso curto, o osso plano, eles precisam dessas três dimensões, comprimento, largura e espessura, norteiam a sua classificação, enquanto que alguns ossos possuem uma morfologia complexa que não vai se enquadrar nesse esquema que nós falamos agora, de comprimento, largura, espessura, vai ter uma morfologia complexa. Então, por exemplo, as vértebras, o osso esfenoide aqui, e tem vários, tá? Eu citei esses dois exemplos como mais fácil aí para vocês, mas nós temos vários exemplos. A maxila, nós temos o etimoide, o vômer, enfim, uma infinidade de ossos que a morfologia dele é complexa, tá? Então, ele é totalmente, como o próprio nome diz, ela é irregular e acaba se enquadrando, né, quanto à forma e não quanto às suas dimensões, como é os demais tipos de ossos que a gente vai se enquadrar aqui, tá? Bom, o osso pneumático, os ossos pneumáticos são ossos que possuem cavidades para a passagem do ar. Então, por exemplo, nós temos o frontal, maxila, temporal, esfenoide, etimoide, são ossos o quê? Que possuem cavidades para a passagem do ar. Acredita-se que essas cavidades presentes nesses ossos, tá? Eles servem para aliviar aí o peso dos ossos da face. Aqui, olha, nós temos a imagem anterior desses seis, ó, maxilar, aqui o etimoidal e o esfenoidal e o seio frontal. E aqui na vista lateral, nós podemos visualizar alguns desses seios. Lembrando que na anatomia, seio não tem nada a ver com seio que a gente aprende de mulher, né? Por exemplo, seio na anatomia significa uma cavidade, que é completamente diferente. E quando você chegar na parte do sistema respiratório, por exemplo, nós vamos ver
que a inflamação dessas cavidades aqui, o que acontece? Dá o que a gente conhece popularmente como a sinusite, tá? Então, a sinusite nada mais é que a inflamação dessas cavidades aí para a passagem do ar, tá? Dos seios, que no sistema respiratório vai ser chamado de seios paranasais, tá? Então, quando o médico pede lá raio-x dos seios da face, né? No caso de sinusite, é exatamente para ver como que tá a inflamação nessas cavidades aí, tá bom? Bem, um outro tipo de osso e último são os ossos sesamoides, tá? Então, ossos sesamoides são ossos que estão incluídos em ligamentos ou tendões, como a gente vê nos pés, os ossos sesamoides, tá? Os ossos do carpo também nós temos, por exemplo, pisiforme, entre outros, que são inseridos entre ligamentos e tendões. E nós temos também a patela, tá? Como um osso sesamoide. Aqui a gente tem, ó, esse tendão aqui, ó, é um tendão bem grande, tá? De um ligamento patelar, que faz parte aí do músculo bem grande da coxa, que é chamado de músculo quadríceps femoral, tá? Que se enquadra aí. Bem, eu vou deixar uma sugestão de exercícios para vocês fazerem, se vocês quiserem treinar na casa de vocês. Vocês vão pegar todos os ossos do crânio, ossos da face, enfim, tudo, e vocês vão colocar a classificação do que vocês acham que o osso é. Se é um osso longo, se é um osso plano, se é um osso regular, se é um osso pneumático. Vocês vão perceber que tem alguns ossos, tá? Que eles podem ter uma dupla classificação. Por exemplo, o osso esfenoide que nós vimos aqui na nossa aula é um osso irregular, mas ele pode ser um osso pneumático também, porque é um osso que possui cavidades para passagem do ar. Então, acontece que tem alguns ossos que vocês vão analisar com calma e vocês vão ver que tem uma dupla classificação. Tá bom, pessoal? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.